Bom dia! Bom dia! Hoje vamos para o capítulo 4 do livro de Provérbios. Exercitando e recebendo, adquirindo a sabedoria. Vamos caminhar durante 31 dias, nós já estamos no quarto, no intuito de abrir o nosso entendimento e receber de fato a sabedoria e o conhecimento que vem do alto. Porque Ele é capaz de transformar as nossas vidas. Ele é capaz de transformar a nossa história e tudo que está ao nosso redor e todas as pessoas também que estão ao nosso redor. Jussiara, eu vou transformar as pessoas. Você não vai mudar as pessoas, mas a sua transformação, o que começa a ser transformado dentro de você, automaticamente impacta as pessoas. E aí, ela olhando os seus resultados, elas naturalmente têm o desejo também de se transformarem. Então, foca em você, foca em adquirir sabedoria, foca em adquirir novos resultados, que a sua transformação ela vai ser um impacto para que outras pessoas também sejam transformadas, tá bom? Vamos aí para o capítulo 4. Eu já vou começar lendo o versículo 4 também, que diz assim: Então ele me ensinava e me dizia... vou ler o 3, porque essa parte é bem interessante, né? Que Salomão escreveu. Aqui, no texto de cima, o título de cima tem exortação paternal, ou seja, orientação paternal. Foi a orientação que Salomão recebeu de Davi, né? De seu pai, quando ele ainda estava vivo. E no versículo 3 diz assim, ó: Quando eu era filho, em companhia de meu pai, terno, carinhoso e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento e não te esqueças da palavra da minha boca, e nem dela te apartes. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ame-a, e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire o entendimento. Então, Salomão tinha o seu pai como referência, né? E geralmente naquela época, quando os pais estavam prestes a morrer, eles sempre chamavam os seus filhos diante deles para abençoar os seus filhos, para declarar a bênção, né? Que a bênção do Senhor se estendesse pela geração deles, né? Pela geração que estava ficando para governar, para representar aquela linhagem. E Davi, antes de morrer, ele fez isso. Ele chamou Salomão e falou: filho, vem cá, né? E durante toda a caminhada, ele chamava Salomão e orientava: filho, seja sábio, seja entendido, adquire a sabedoria, né? Invista. O princípio da sabedoria é que você tem que adquiri-la. Com tudo que você possui, adquire o entendimento, né? E nos dias de hoje não é diferente. Nós temos que hoje, com toda a tecnologia, com tudo que nos tem hoje de facilidade, de acessibilidade, hoje qualquer pessoa pode descobrir, pode aprender qualquer coisa. Do seu celular, você com a internet, você pode aprender qualquer coisa, tanto para o bem como para o mal. É a mesma ferramenta e nós escolhemos como usufruí-la, né? Nós podemos usar para adquirir sabedoria ou como nós podemos usar para nos autodestruir, para, né, fazer o mal ou para fazer o bem. Isso é uma escolha. Mas Davi deixou bem claro um caminho para dar certo para Salomão. E talvez você não tenha recebido assim muita instrução de seu pai, talvez você não tenha visto muita representação dele, né? A representação paterna que é tão importante, mas saiba que Deus, Ele é seu pai. Saiba que a palavra de Deus, ela contém todas as orientações necessárias que você precisa para dar certo. Todas as orientações necessárias que você precisa para vencer. Você nasceu para vencer. Você nasceu para vencer. Você nasceu para dar certo. Não existe outra alternativa, só se você quiser. Mas você nasceu para dar certo. Jussiara, mas você não conhece a minha família.
Jussiara, você não sabe de onde eu vim. Jussiara, você não conhece a minha história, por isso que você está falando isso. Mas não sou eu que estou falando isso. É a Bíblia que garante. Se nós exercitarmos os princípios de Deus, não importa de onde nós estivermos, de onde nós viermos, de onde nós viemos, nós seremos transformados. Deus nos exaltará, Deus mudará a nossa história. Então somente acredite, porque Deus ele é capaz de fazer coisas maravilhosamente assustadoras. Deus ele faz. Deus ele faz. E a Bíblia mostra inúmeras histórias. Deus ele tira, a Bíblia fala que Deus ele tira do monturo, ou seja, Deus tira do lugar mais fundo, do lugar mais nojento, do lugar mais inimaginável, o necessitado. Deus ele tira do monturo necessitado e faz se assentar diante de príncipes e princesas. Você está em lugares assim? Você encontra lugares, você se encontra em lugares assim? Pode ter certeza que para Deus, bom dia, que para Deus nada é impossível. O que é difícil para Deus? Deus pode mudar a sua história independente de onde você se encontrar. Deus ele pode transformar a sua vida de onde você estiver. Então, se coloque na disposição de Deus. Dê liberdade para que Deus ele tenha essa legalidade para agir e mudar a sua história. Então, adquire a sabedoria. Invista em conhecimento. Invista em pessoas que tenham para derramar isso sobre a sua vida. E com certeza ela não te desamparará. E aqui a Bíblia fala, ame-a e ela te protegerá. A sabedoria te protegerá de situações inusitadas, de situações complicadas. Ela te ensinará como exercitá-la, como sair de situações assim. Tem uma frase que diz que o inteligente, o homem normal, o homem inteligente, não lembro agora, ele consegue sair de problemas que o homem sábio jamais entraria. O inteligente até entra em problemas e pela sua inteligência ele consegue sair. Mas o homem sábio, por ser sábio, jamais entraria. Então, o quanto que a sabedoria ela nos protege, ela nos dá o entendimento para sair de situações embaraçosas e ter um resultado totalmente diferente, né? Enquanto os tolos tornam situações embaraçosas ainda mais embaraçosas, as pessoas sábias não. Elas sabem como conduzir, né? E são capazes até de transformar situações embaraçosas em algo muito poderoso e transformador para a própria vida, porque elas aprendem com tudo. Pessoas sábias estão constantemente em aprendizado. Elas não deixam passar nada, até aquilo que é ruim elas transformam. Isso é sabedoria. Estime-a e ela te exaltará. Se abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Em andando por elas, não se embaraçarão os teus passos. Se correres, não tropeçarás. Não entre na vereda dos perversos, nem siga pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele. Desvia-te dele, passe distante. Pois não dormem se não fizerem o mal, e fogem deles o sono, se não fizerem tropeçar alguém. Você sabia que tem gente que vive para fazer o mal à vida dos outros? Tem gente que deita maquinando o mal, acorda maquinando o mal, sabe? Acorda já pensando, quem é que eu vou atazanar hoje? Pessoas assim não têm vida, não têm paz, não são felizes. Porque quem é feliz não tem tempo de fazer o mal para os outros. Ser feliz dá muito trabalho você ser feliz. Dá muito trabalho você cuidar da própria vida. Pessoas que estão cuidando da vida dos outros, elas não estão cuidando da própria vida, porque não dá tempo.
Se você começa a cuidar da sua própria vida, você não tem tempo de cuidar da vida dos outros. Pessoas que maquinam o mal, elas não estão cuidando da própria vida. Pessoas carregadas de inveja, elas não conseguem enxergar o potencial que elas têm dentro delas. Elas olham para os outros, elas olham para o resultado dos outros e acham que foi simplesmente sorte. Elas não conseguem compreender que existe construção para tudo. São pessoas que gostam de atalhos, gostam de caminhos curtos. E a vida não é assim. Se você quer ter resultados consistentes, se você quer ter resultados, né, duradouros, você precisa construir fundamentos. Você precisa, é aquela história da semente, você precisa semear, cuidar, esperar para colher. No tempo certo acontece, é inevitável. Não adianta você querer pongar no sucesso de alguém, não adianta você querer estar por trás da figura de alguém, né, para querer adquirir algo ou para querer adquirir alguma coisa, se você não tem um fundamento para sustentar aquilo. Porque pode até vir para suas mãos, mas se você não tem fundamento, infelizmente você não vai conseguir sustentar. E as pessoas más, elas vivem assim, vivem pensando, vivem tramando fazer o mal para os outros. E o resultado que elas têm é justamente aquilo que elas fazem. Porque a Bíblia fala que aquilo que o homem semear, não tem jeito, ele vai colher. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, mais e mais, até ser dia perfeito. A luz da aurora é a luz do sol nascendo, né? E olha que coisa linda. Deus, ele compara o caminho do justo como o nascer do sol. O sol, quando ele vai nascendo, ele vai crescendo, 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 iluminando toda a terra e transformando um novo dia, né? A gente sabe que um novo dia está vindo por causa do nascer do sol, que ele vai subindo e vai brilhando, brilhando, brilhando. E ao decorrer do longo do dia, né, até o meio-dia, que é o ponto o ápice do sol, é o momento que ele está ali brilhando ainda mais, né? Então, a palavra de Deus compara o caminho do justo como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E mais uma vez eu volto a dizer, não tem como. Uma pessoa que brilha assim fica invisível. Quem pode tapar o sol? Como é que o sol pode ficar invisível? Só se o próprio Deus fizer isso. Mas ele nasceu com a função de brilhar. Ele nasceu com a função de iluminar a todas as pessoas que estão na terra. E sobre a sua vida não é diferente. Se Deus criou o sol com esse intuito, Deus criou você e disse: vós sois a luz do mundo. Vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo, a luz do mundo. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia quem diz. Jesus que disse, vocês são a luz do mundo. Ou seja, Deus está nos comparando mais uma vez com o sol. Vocês são o sal da terra. O que o sal representa? O sal representa aquilo que dá sabor, aquilo que faz a diferença. Eu não sei vocês, mas eu já tive a experiência de comer comida sem sal. E, gente, pelo fato de estar acostumada, né, a comer uma comida temperada com um salzinho, realmente a diferença é muito grande, né? A comida parece que fica sem gosto, fica sem sabor, porque a função do sal, a função de temperos, né, a base de sal é justamente essa, de dar um sabor diferente para a comida. Então, Jesus, quando ele falou que vocês são o sal da terra, Jesus estava dizendo isso. A sua vida existe para dar sabor a outras vidas. Uma palavra sua de manhã para uma pessoa pode transformar o dia dela, como também pode destruir, como também pode acabar com o dia dela. Um abraço seu, uma fala sua, um conselho seu, uma música, uma mensagem de carinho que você manda para alguém pode transformar o dia daquela pessoa. Pode dar sabor à vida daquela pessoa. Então, sejamos compreensivos, sejamos mansos, que nós lancemos sobre os outros aquilo que nós gostaríamos de receber, né? Não julgue as pessoas tão depressa.
Talvez você chegue no seu trabalho, talvez você chegue diante de uma pessoa e você perceba ela diferente, perceba ela fechada, perceba até ela um pouco, né, fria ou agressiva, ríspida, mas calma, não faça julgamento, não leve logo para o pessoal de imediato. Para de achar que tudo é sobre você, nem tudo é sobre você. Você não sabe o que aquela pessoa está passando, você não sabe os desafios que aquela pessoa está enfrentando. Então, antes de julgá-la, seja sal, seja sal. Ainda que você seja ferido, Jesus ele fala, se te baterem em uma face, é complicado, mas se te baterem em uma face, ofereça outra, ou seja, não se levante, não tenha pressa para correr para as decisões de mal, não se apresse para tomar decisões malignas ou para tomar decisões precipitadas. Não faça julgamentos rápidos, né? Pense, com certeza se você pensar com esse ponto de vista, você vai ter mais empatia com aquela pessoa, você vai imaginar que provavelmente ela está passando por alguma coisa. Porque, mais uma vez eu volto a falar, ninguém que está feliz está incomodando ninguém ou está fazendo mal para ninguém. A gente derrama aquilo que a gente tem. Não tem como. Não tem como. Se essa garrafa aqui da minha mão derramar, o que vai sair daqui? Vai sair água. Porque ela está com água. Se eu for derramar algo sobre alguém, o que vai sair de mim é o que está no meu coração. A Bíblia fala que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Se meu coração está cheio de mágoa, cheio de raiva, cheio de ressentimento, vai sair isso. Eu vou passar isso para as pessoas. Né? As pessoas vão perceber isso. Mas se meu coração está cheio de amor, cheio de compreensão, cheio de empatia, de sabedoria, aí vai passar isso também. Porque nós liberamos aquilo que está dentro de nós. E nós colheremos justamente aquilo que nós estamos semeando. Não tem como correr das consequências da sua semeadura. A Bíblia fala que aquilo que o homem semear, ele colherá. Não importa o tempo, não importa quantos anos passe, aquilo que você semeia é aquilo que você vai colher. Portanto, se você quer colher novos resultados, comece hoje a mudar os seus comportamentos. Comece hoje a guardar os seus passos. Comece hoje a lançar novas sementes. Porque o que você semeia hoje, você vai colher amanhã. O que você tem semeado até hoje é fruto do que você tem semeado lá no passado, o que você tem colhido. O que você tem colhido hoje é resultado de tudo que você tem semeado lá no passado. Mas o que você começa a semear hoje, você vai obrigatoriamente colher amanhã. Então, seja sábio. E no versículo 23 diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita e nem para a esquerda. Retire o teu pé do mal. Ou seja, guarda o teu coração, desvia da tua boca a falsidade. Afasta de ti a perversidade dos seus lábios. Cuidado com o que você fala. Analise qual a intenção, qual o resultado que você vai provocar com aquilo que você falou. Porque a nossa língua ela tem o poder de dar vida ou de dar morte. E os teus olhos olhem direito. Olhe direito, como eu falei. Talvez o que você vê não exatamente é aquilo que você entende. Não exatamente é aquilo que você interpreta. Então, cuidado com a forma como você tem olhado. Às vezes tudo é uma questão de ótica, tudo é uma questão de como você está olhando a situação. Então, olhe direito e diante de ti, olhe também para você, examine também o homem a si mesmo. Ao invés de querer apontar para os outros, aponte para você. Ao invés de querer ver mudança nos outros, apontar os defeitos dos outros, olhe para você. Quem olha para si não tem coragem de ficar apontando o erro de ninguém. A Bíblia conta a história de uma mulher que foi pega em adultério, no ato do adultério.
E os homens daquela época pegaram aquela mulher e levaram até diante de Jesus e falou assim, olha, eles eram conhecedores da palavra, né? Olha como chegaram com ousadia, né? Para reivindicar que fosse cumprido ali uma pena sobre aquela mulher. Eles chegaram diante de Jesus, colocaram a mulher e disseram assim, olha, essa mulher acabou de ser pega em adultério. E na lei de Moisés, no Antigo Testamento, quando Deus criou as leis, né? A mulher que fosse pega em adultério, ela deveria ser apedrejada em praça pública até a morte. A pessoa que fosse pega em adultério tinha que morrer apedrejada em praça pública. E aí, já estava todo mundo preparado com suas pedras na mão, ó, se achando os donos da verdade, porque estava na palavra. Então tinha que ser assim. E Jesus ouvindo, a Bíblia fala que Jesus não falou nada. Ele começou a escrever no chão. E eles ali ainda esperando, né? Não, agora eu quero ver se o que é que ele vai falar. Agora não tem saída, a Bíblia fala assim, vai ter que ser assim. Mas aí Jesus toma a sua palavra e começa a falar assim, quem de vocês não tiver nenhum pecado, que atirem a primeira pedra. Quem de vocês que estiverem aqui, vocês que trouxeram essa mulher, vocês que tiveram tanta ousadia para falar dela, para falar do comportamento dela. Então vocês que se acham os santos, vocês que não têm pecado nenhum, podem atirar. Atirem. Atirem a primeira pedra sobre ela. E a Bíblia fala que um por um, a começar pelos mais velhos. Porque os mais velhos são mais maduros, né? Ou pelo menos deveria. Começaram a se retirar. Soltaram as suas pedras no chão e começaram um por um a sair daquele lugar. Porque quando eles examinaram a si mesmos, eles perceberam que eles não eram dignos, eles não tinham autoridade de falar, de julgar aquela mulher, de apedrejar aquela mulher. Então, guarda, olha primeiro, examine primeiro a si mesmo. Por que você quer tirar o cisco? Ó, Jesus fala que às vezes aquilo que nós olhamos do nosso irmão é um cisco. Mas em nós está um argueiro, uma trave enorme. Por que você insiste em querer tirar o cisco que está no olho do seu irmão e não olha para o argueiro, não olha para a trave que está aí dentro do seu olho? É justamente essa trave que não te deixa enxergar o tanto que você que precisa mudar. Então olha para você. Os teus olhos olhem direito. Pondera a vereda dos teus pés. E todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Retira teu pé do mal. Retira os teus caminhos de andar com pessoas que maquinam mal. Pessoas que só falam palavras negativas. Pessoas que vivem reclamando da vida. Sai de perto dessas pessoas. Se você tiver oportunidade, lança boas palavras, lança, mas se você perceber que a pessoa não quer nada com nada, sai de perto, sacode, ó, a poeira, para que aquilo não te contamine, guarda os teus ouvidos e sai de perto. Anda pelas veredas da justiça. Busque o caminho da sabedoria, ela com certeza te honrará. Tá bom? Esse foi o estudo de hoje. Eu espero que você tenha um excelente dia, uma excelente quinta-feira e que Deus nos abençoe abundantemente e poderosamente. Tchau, tchau. Até amanhã.